Vamos começar assim devagarinho. E o que eu gostava de dizer era, em primeiro lugar, agradecer que vocês estejam cá e que eu pensei bastante em fazer esta ação de capacitação, a qual eu chamei Fórum de Discussão e Capacitação. Portanto, vamos dividir a parte teórica, prática, voltamos à sala, introduzimos os dados e fazemos umas médias simples, mas vamos fazer o processo todo. Começando, o que se pretende é, agora numa primeira fase, eu voltar ao que nós já demos na ação de capacitação da Poda em Verde. Só relembrar. E depois avaliamos o efeito da poda no campo, nas plantas que já estão determinadas. E vimos à sala de aulas, metemos esses dados. Eu tenho a árvore toda crescida, com os lançamentos, isto era o que estava no dia 1 de julho. A árvore toda bonita, estavam lindas. E nós chegámos e fomos cortá-las. Taca. E ficaram todas muito mais pequeninas e cortadas, todas atarracadas. Nós atarracámos a maior parte dos ramos que elas tinham. E eu dizia assim, sem medo. O que eu tenho, isto foi no primeiro ano cortei, atarraquei, feito por nós, as plantas começaram a crescer, em julho podámos, deixámos umas sem poda, para depois podermos mostrar, para poder comparar, e a planta rebentou. Estes são os ramos de segunda ordem, estão pintados de outra cor. O ramo de primeira ordem é este, o ramo de segunda ordem é este. Mas tudo cresceu em 2024. Quando passamos ao ano seguinte, é tudo mais difícil, porque a árvore está muito maior. Então isto era o que eu tinha em final de 2024, tinha estes ramos grandes que não tinham sido podados, tinha estes que eram de primeira ordem e estes de segunda ordem de 2024, e quando chego à poda, o que é que eu faço? Traca, corto tudo. E o que é que eu espero? Que a planta, depois de cortada, rebente. E é isso que ela faz. E quando eu vou em julho, volto a cortar e espero que ela se ramifique mais ainda. Fica assim uma copinha toda. O que nós vamos medir hoje é estas duas partes. É esta, que é os ramos de primeira ordem de 2025. E esta, que é o ramo de segunda ordem 2025. E, portanto, essa distinção no campo tem que existir. Temos dúvidas, voltamos a perguntar. Está bem? Mas reparem que é uma sucessão de cortes. E eu tenho a planta em vez de ter ficado grande, crescida lá para cima, está toda ela uma copinha. Ora, o que é que aconteceu, e que vocês vão constatar, é que estes raminhos que estão aqui, que são os ramos azul, segunda ordem, 2025, podem não estar com este comprimento. Estão com um comprimento muito mais pequenino, ou seja, que a planta não respondeu à poda. Porquê? Porque não pode não ter respondido à poda. Se este comprimento de azul é pequeno, quer dizer que a planta respondeu mal à poda. Então, eu tenho o efeito negativo, que é, como a poda tira muito vigor, a poda em verde tira muito vigor, a planta ficou mesmo muito pouco vigorosa. Quer dizer que houve ali, ela em vez de responder, parou. Como é que eu posso fazer, e que nós fizemos,
Quando podamos um bocadinho mais tarde, fertilizar, que foi o que nós fizemos, e regar. A partir daqui nós podemos já não podar tanto, porque a planta vai diminuindo a taxa de crescimento. Então o que nós vamos fazer ao campo é algo deste género. É algo deste género. Vocês têm uma folha em branco, as plantas já são mais complexas, então nós apontamos o número da planta que temos, e são só ou 4 ou 6 plantas para cada grupo, e este número vocês escusam de repetir, porque ele é sempre o mesmo. E nós começamos a medir as plantas de baixo para cima. Não de cima para baixo, mas de baixo para cima. A primeira pernada, aparecem os ramos que foram podados em 2025, e esses ramos devem ser medidos. E desse vai resultar um conjunto de ramificações, que podem ser maiores ou menores. Então, vocês, ao medir o ramo podado, vocês podem logo medir a inserção, onde é que aparece a inserção do primeiro, segundo e terceiro. Porque estão com a fita. Se for de baixo para cima, vocês dizem, aparece, o ramo tem 50 centímetros e aparece um ramo novo aos 25, aos 35 e aos 48. E depois, a seguir, vão medir o tamanho desses raminhos. Não, isto é quando às vezes é para medir os armários, que preciso. Deixa já isto Vamos para a frente. Estão lá para a frente, elas estão pintadas no cal. Estão pintadas no cal. Aqui é um e é um 2. Ok. É estas duas. Ou seja, vocês vão fazer... Então vá lá. Então, para começar a podar, a medir esta árvore, vocês começam de baixo para cima. E este ramo que aqui está, esta é a primeira pernada. Esta que aqui está. É a primeira pernada. Desta pernada que aqui está, sai um ramo que não foi podado, que tem 10 centímetros. Quem é que tem aqui? Então, eu ponho aqui árvore 2-1, pernada 1. Pernada 1, escreve. Pernada 1. 10 centímetros. 10. E não tem nada, não foi podado. Não. Pronto. E ele não tem mais nada. Vou continuar. É este é outro ramo que não foi podado e tem 22 centímetros. Pronto. Quer dizer que tem 22, não é podado, só meio cego. Não, ok. E agora aparece este deste lado, que é pequenininho, tem 10 centímetros. 7. Pronto. E agora aparece este que já foi podado. Este que estava aqui, que já foi podado. Então, eu tenho um ramo que tem 40 centímetros e que foi podado. Então, logo a seguir, ele aparece aos 30, aparecem 3 ramificações, que é aos 30, aos 33 e aos 40. Então é. É aos 33 e 40. Ok. E agora vou medir Assim. o comprimento deles. Como tenho a fita, é mais fácil fazer assim. Então eu vou medir este primeiro, tem 17. O segundo tem 30. O terceiro tem 39. A segunda pernada. Eu é que sei.
dados no computador. O que vocês fizeram até agora foi apenas e somente a introdução dos dados. Dados que não valem nada. É preciso transformar estes dados em informação. O que vamos passar à fase seguinte é transformar os dados que nós temos, que são muitos, em informação. O crescimento de uma árvore e a avaliação da poda de uma árvore vai dar origem a um quadro apenas com 2 linhas. Mas para isso eu preciso de passar à fase de tratar os resultados. Comprimento médio do ramo podado, primeira ordem. 49, quer dizer que vocês atarracaram o ramo a 50 centímetros. Outros atarracaram a menos. Está correto. Então agora vamos fazer o número de ramos de segunda ordem. É fácil. O número de ramos de segunda ordem é igual a contar e é a coluna toda. E depois tem a média dessa mesma coluna, que é a distância de inserção, e tem a média do comprimento dos ramos de segunda ordem, que também vem a média geral. E vamos tentar olhar para estes dados, que já não são só dados, já é uma certa informação. Isto são resultados que vocês obtiveram, ou seja, que nós temos. E porquê é que eu estruturei os ramos não podados e os ramos podados? Porque a poda foi aquilo que nós fizemos nestas plantas. A primeira observação que vocês podem é que eu tenho a comparar o ramo não podado com o ramo podado. Algum ramo não podado tem ramificação? Não tem. Não há ramos de segunda ordem. Quer dizer que a planta está a perder o vigor. E isso nós vemos no pomar. A planta não está muito vigorosa. Porque se estivesse muito vigorosa, até os ramos que não tinham sido podados podiam apresentar algum ramo de segunda ordem. Mas não, tem. Mas também tem outra questão. É como nós podamos muitos ramos, o que ficou sem poda, e vamos centrar-nos apenas numa árvore. Numa árvore. O ramo que ficou sem poda não cresceu muito mais do que o ramo podado. Está mais ou menos do mesmo comprimento, são 25 cm, 21. O ano passado, o ramo não podado tinha 1,20 m. Tinha 2 metros. Ao segundo ano isso já não ocorre. E é por aqui que eu também vejo um bocadinho o vigor da planta. Ou seja, aquele ramo que eu não podei, ele não continua a crescer. Porque lhe faltou qualquer coisa. Então agora vamos para os ramos podados. A primeira coisa que eu digo é que este atarraque, porque eu estou a ver este valor que aqui está, é a distância do atarraque. Então, esta foi podada a 21, esta foi podada a 50, esta foi podada a 34 e esta foi podada a 28. E eu posso, dentro da mesma modalidade, até comparar diferentes cortes. Tenho que depois ordenar e organizar os dados para isso. Mas cortada a planta, nesta 2.5, cortada a 50, ela deu imensos ramos de segunda ordem, deu muitos, tem muito vigor e ainda este número tem que ser sempre inferior àquele, porque eu tenho o comprimento do ramo de segunda ordem e, portanto, eu tenho aqui, este número é mais difícil de interpretar, o último número é muito fácil de interpretar. É o comprimento dos ramos que resultaram da poda, que é muito baixinho. 21 cm é isto. Ou seja, a resposta à poda foi pequena. Este número
este número que aqui está é completamente diferente do ano anterior. Isto já são dados para cada uma das árvores. Agora, eu vou-vos perguntar e quero uma resposta muito concreta. Há um dado que falta neste quadro e que vocês podiam ter calculado, mas não calcularam de propósito. Que dado é esse? O que é que vocês tiveram a avaliar? O crescimento. E o crescimento está aqui? O total de crescimento das plantas está aqui? Não está. O que é que a planta cresceu em 2025? Não está aqui. Como é que ele era calculado? Era uma coluna, tem uma coluna, não é? O crescimento total da planta, porque este já é um comprimento médio dos ramos. Não é um total. Como é que vocês faziam esse total? Facílimo, não é? É somar tudo aquilo que vocês mediram. Não se soma a inserção, soma-se só o comprimento de primeira ordem não podado, comprimento de primeira ordem podado e os de segunda ordem. Isso dá o crescimento total da planta. Isto é 1.5, este é 2.5, este é 3.5, este é 6.6. Quer dizer que este 6, 3, 2, 1 diz respeito às modalidades que lá estão. E o 6, o 5, o 5, o 5, o 5, o 3, o 4 diz respeito às árvores. Então o tratamento dos resultados é que se vão empilhar as repetições que dizem todas respeito a 1. Quantos resultados, quantas linhas de resultados eu vou ter para a modalidade 1? 8, porque são 8 árvores marcadas. E só assim é que eu consigo depois comparar com todas as 2, com todas as 3, com todas as 4, com todas as 5 e com todas as 6. Então, eu posso comparar a 1, a 2 e a 3, porque muda o porta-enxerto, mas a cultivar é a mesma. Posso comparar a 3, a 4 e a 5, porque muda a cultivar, mas não muda o porta-enxerto. Vou fazer as coisas ainda de outra maneira. As plantas responderam muito bem à poda ou não? Francisco, na tua opinião, as plantas responderam bem à poda ou não? Responderam bem à 2.5, mas por exemplo fizemos na 4 ponto qualquer coisa não. Ou seja, a resposta à poda depende muito da modalidade. Então isto é a tal informação que é muito preciosa para o agricultor. Se eu tiver um porta-enxerto ananicante e fraquinho, eu tenho que complementar com as outras técnicas. Não lhe pode faltar água de maneira nenhuma. Ou então, pode muito menos, porque a planta não precisa da poda, porque não a aguenta, não consegue responder. Para concluir, eu gostava de que o meu objetivo principal é que vocês valorizem muito o que está nos livros que nós produzimos. Pode às vezes não ser tão bom como um professor da América, mas é da nossa região e procura responder a alguns desafios que nós temos em mão. É muito difícil se nós não tivermos um sítio onde experimentarmos. Tenho a certeza absoluta que ao podar, a nossa noção de podar a 50 cm ou a 20, neste momento, depois de trabalhar os resultados, é diferente. Eu penso que ficamos por aqui. Era muito importante fazermos este trabalho conjunto. Vocês são meus parceiros, ok? São os parceiros com que eu tenho trabalhado sempre. Tenho aprendido imenso convosco e espero que tenham
entendido ou percebido que por trás da recolha de dados, por trás da manutenção, existe todo um trabalho até os dados se transformarem em informação. Mas é aliciante, quer dizer que é só horas de trabalho.